Boa noite, pessoal. Boa noite. Mais um TC Cast começando. Kevin, Júlio, Alex, time interno aqui hoje. A gente vai tentar comentar um pouquinho desse mercado, né? Que apesar de ter caído de 10 mil pontos, né? Passa a impressão pelo que sentimento que a gente passa, né? De todo mundo conversando que não caiu, que alguma coisa está errada. Não sei se vocês percebem isso. Tá todo mundo assim, o mercado não vai cair, né? Como a gente está assim, não estou falando que está errado, né? Assim, que está certo, na verdade. Mas a impressão que passa é que todo mundo está achando que deveria ter caído muito mais, né? Dados os acontecimentos. Enfim, se eu puder puxar aqui esse assunto, a gente vai discutindo, né? Acho que vai ser a base. Tarifa veio para o Brasil, né? O mercado estava no time high, ele praticamente estava caindo um pouquinho antes, né? Junto com nossos pares. Nossos pares caíram nas últimas semanas, diga-se de passagem, mas a gente caiu muito mais. A gente caiu muito mais que México, caiu muito mais que Chile. A gente estava liderando ali entre nossos pares até o momento do ano e não estamos mais, né? Salvo engano, o México está subindo de 26, 27 no ano, o peso mexicano renovou o low do ano hoje, e a gente está um pouquinho longe do topo, né? Principalmente em dólar do ano. A gente teve uma descolada para pior, então todo esse contexto fez preço. Mas o sentimento, né, é que, do geral, é que fez pouco preço. E eu até concordo quando a gente pensa em dólar, né? Quando a gente está falando de um problema na balança comercial, mas enfim, passando aqui meu take de forma rápida, né? Assim, a gente não pode discutir com o mercado, né? O mercado ele é soberano, ele passa seus inputs e todo mundo discute, né? Tem gente que acha que caiu pouco porque os players acreditam que o Trump vai dar um taco trade. Eu já acho, na verdade, que 50% de tarifa no Brasil para os Estados Unidos é ruim, mas, desculpa o termo, foda-se, não vai ser isso que vai fazer com que mude estruturalmente a economia, o ciclo de juros, etc. O risco, na verdade, não é essa tarifa entrar. Claro que a tarifa entrar é ruim, né? É, obviamente, existe o cenário do Lula retaliar, que eu acho que seria o pior cenário possível, né? Eu, sinceramente, acho isso aqui que era impossível. Mas existe o cenário também da nossa briga institucional interna escalar, né? A gente não sabe muito bem mensurar esse risco. E a última vez que isso aconteceu no Brasil foi em 7 de setembro de 21, né? Uma briga institucional grande, né? Só que ali tinha uma diferença. Ali a gente estava subindo juros, né? A gente falou isso no Mesa Redonda. A inflação estava indo para 10. Foi o pior momento daquele ciclo, né? A gente não fazia ideia de onde os juros ia parar, né? O juros estava 2, foi para 13,75, né? Em 22. Agora é muito diferente, né? A gente tem essa resiliência, vamos dizer assim, do macro atual. Deflação de alimentos está aumentando pra caramba. Falei com um amigo meu que tem atacado, cliente do TC, inclusive, e passou o feedback de juro que a deflação de alimentos está mais forte do que ele jamais viu. Talvez não contra a pandemia, mas assim, ele passou esse take, né? E isso corrobora com um corte de juros, que mais cedo ou mais tarde o mercado vai olhar, né? O dólar está comportado. Parece que o downside do mercado tende a ficar limitado nesse sentido, né? Enfim, gostaria de ouvir a opinião de vocês a respeito. Boa. Cara, acho que uma coisa só que, para falar dessa questão desse medo do mercado de retaliação, que eu concordo com o Fernando bastante, né? Tipo, eu acho que no fundo é pouco relevante, assim, faz pouco preço. Mas desde que essa retaliação fique no discurso das tarifas, né? Tipo, se o Lula aumentar as tarifas depois do 1º de agosto para os Estados Unidos, aí os Estados Unidos bate de volta e fica nessa briguinha, cara, eu sinceramente acho que a consequência disso para o mercado ela é bem limitada. O problema, na minha opinião, é se começar a escalar para além das tarifas. Né? Eles começarem a querer colocar outros tipos de sanções. E assim, já vazou 1 milhão de boatinhos, né, no mercado de que, não sei o que, já vazou que os Estados Unidos, não sei o que, do SWIFT, aí não sei o que do Brasil tirar a remessa de dividendos para as empresas lá fora. Enfim, já vazou tudo quanto é boato, mas é só isso, né? É boatinho. Eu acho que nenhum dos dois países estão dispostos a escalar nesse patamar. Então, assim, eu acho que se GPS, né? Saiu essa história do GPS. Então, tipo assim, se escalar para algo além das tarifas, aí eu realmente acho que pode ter um efeito de fazer mais preço no mercado.
Se ficar no discurso das tarifas, subimos aqui, subimos ali, eu acho que o mercado vai ignorar bastante, até porque a gente sabe o resultado final disso. É o taco trade. A gente volta atrás, fecha um acordo, e é isso que a gente viu até agora. Então, se ficar no discurso das tarifas, eu acho o impacto no mercado bem limitado também. Boa. Eu acho que, assim, é um contraponto, né, até falando um pouco sobre esse extremismo, né, de piora com relação ao mercado sobre a questão das tarifas, né, acho que como um pouco do Kevin falou, né, se a gente pegar o exemplo de China com o próprio Estados Unidos, né, após o Liberation Day, né, a gente viu uma tarifa base de 10% ali, né, para quase todas as importações, aí China veio, né, para 64% mais ou menos, né, que foi a resposta dos Estados Unidos, a China retalhou e subiu para 84%, aí a disputa escalou, os Estados Unidos foi para 145, né, e nesse escalonamento, né, de tarifas, a gente viu a bolsa chinesa cair ali quase 20%, né, ali em meados de 3 de abril até o dia 9, que foi o estopim. Né? Aí, do dia 9 em diante, a gente viu uma trégua, né, algo mais parcial ali, né, e um acordo de fato saindo no meados de maio. Né? A gente viu as tarifas sendo reduzidas para 30%, né, e a bolsa chinesa, de novo, né, recuperou toda essa queda que ela tinha ali no começo do ano e ainda assim está subindo mais, né, acima desses níveis pré-conflito. Né? Então, trazendo isso, né, fazendo alusão aqui para a nossa bolsa, parece ser um pouco parecido. Né? No curto prazo, você ter esse impacto, né, esse susto das tarifas, né, no Brasil sendo um pouco negativo, então você estressa câmbio, né, você teria uma expectativa de piora nas exportações, né, talvez havendo um pouco de queda, né, uma expectativa, né, em termos de piora da inflação, né, não necessariamente de fato isso vai acontecer, mas a expectativa ela começa a estressar, como foi aconteceu também, né, no próprio Estados Unidos, a gente está vendo uma pivotada, né, nessas expectativas, tanto na inflação de curto e longo prazo, né, mas ao mesmo tempo, quando você olha, né, pós esse susto, você acaba abrindo uma janela boa também, né, para, acho que o Brasil, assim como China, consegue, né, redirecionar parte dessa demanda que ele perde, né, com os Estados Unidos, principalmente para a própria China, né. Então, setores como agro, por exemplo, energia, né, até parte de infra, você consegue redirecionar, né, e arbitrar diferentes mercados, assim como a China vem fazendo isso. Né, ela tem parcerias aí estruturais com outros países, né, como a África, que ela está praticamente reconstruindo ali o país, você tem Ásia, né, até os próprios países da América Latina, né, que ela se aproveita muito. Né, acho que o próprio Brasil também pode capitalizar, né, sobre essas distorções aí comerciais que estão sendo geradas pelas tarifas dos Estados Unidos. Né, e, ao mesmo tempo, né, além dessa disputa comercial, que pode se abrir uma boa janela, né, e acho que está acontecendo isso, a gente está vendo também um movimento mais profundo, né, com relação a essa perda de força ali do dólar, né, sendo mais estrutural. Né, você vê que mesmo com o juro longo subindo aí nos últimos meses, né, a Treasury está o que hoje? 4,5, próximo de 5, o dólar, globalmente falando, ele está super pressionado. Né? E aí tem toda a dinâmica, né? Você tem primeiro, o déficit crônico, né, nos Estados Unidos, você está vendo aí, né, mesmo o país rodando a pleno emprego, economia voando, você tem um déficit que vai para além de 7% do PIB, né, a depender de como o Trump vai lidar aí com a questão fiscal, você ainda tem uma emissão excessiva de dívida, você tem uma política monetária super contaminada, né, por pressão política, a gente está vendo também todo dia o Trump querendo o Jerome Powell fora do cargo, né, então isso tudo gerou uma erosão, né, na confiança institucional dos Estados Unidos. Então, acho que esse fator macro, somado à nossa capacidade de conseguir arbitrar de forma efetiva essa piora das tarifas, acaba dando um suporte, eu acho que assim, para o nível de estresse que o Brasil pode capturar com essa piora macro. Né? E quando a gente leva isso para o cenário doméstico, quando a gente olha Brasil versus o mundo, né, sem olhar a ótica dos Estados Unidos e Brasil, é como o Kevin e o Fernando falaram agora há pouco, você tem uma dinâmica agora, né, de grãos em baixa como um todo, né, nas mínimas, alguns aí, quando a gente olha as commodities, né, as softs, você tem um dólar super comportado, né, você tem uma inflação ali que, olhando o horizonte relevante, né, 26, né, que agora é o nosso novo horizonte relevante, a gente tem já né, no focus ali, né, a inflação cedendo um pouco, então isso já traz também um espelho mais positivo sobre quando a gente vai cortar juros, então nas próximas reuniões a gente pode ver, por mais que a gente não veja o corte de juros acontecendo, a gente já pode ver uma conversa, um intento, né, se não da maioria, já de alguns dirigentes ali do BC, né, em conversações para cortar juros no Brasil.
Então, acho que esse pano de fundo, por completo, né, acaba trazendo aí, nesse medo, né, do mercado com relação às tarifas e a potencial correção, uma estratégia boa para, de repente, aumentar a alocação em Brasil, né, na minha visão. Tá? Então, acho que, para mim, o view é esse. Óbvio que pode piorar muito ainda, né, como se isso passar do ambiente tarifário e migrar para outras áreas e escalonar, mas eu acho que é uma variável que a gente não tem como controlar e colocar aqui, né, quantificar isso, né, nos preços do mercado. Né? Isso a gente tem como só reagir. Então, acho que nessa janela agora de médio prazo, você com essa correção do índice, você tem, por exemplo, talvez uma boa janela para alocar de novo em Brasil, em alguns nomes interessantes, que a gente pode discutir depois, né? E não acontecendo isso, acho que o piso está feito, né? Talvez. Acho que é um pouco da minha visão. Deixa eu aproveitar e passar uma pergunta para o Alex, já que ele vai falar daqui a pouquinho, que eu tenho curiosidade de ouvir a resposta dele. Alex, na sua opinião, partindo do pressuposto que a tarifa não caia, ela se mantenha, e até eventualmente dobre para 100%, Brasil continua normal? Muda? Assim, o Lula não responde, ele fica quieto, assim, não escala, mas a tarifa fica até o final do ano. Assim, eu sei que é difícil responder, tá? Mas qual que você acha que é o efeito prático disso? Olha, eu vou começar até né, por essa sua pergunta, depois eu entro um pouquinho mais na questão da bolsa, que é onde estava o gancho da conversa. Boa parte, Fernando, dos agentes, acho que não coloca, de repente, tanto preço, e faz sentido, né, de repente, na balança de risco, a balança de risco no preço, porque eles acreditam que parte dessa compensação das tarifas, no longo prazo, ela é compensada pela alta do câmbio. Então, assim, pegando as exportadoras. Tá? Então, eles acreditam que como você tem, vamos dizer assim, uma sazonalidade, em que sentido? O mundo está diversificando dos Estados Unidos, e por isso que o DXY cai do jeito que cai, mas eles acreditam que no longo prazo esse dólar vai voltar a ser uma moeda mais para cima, você tem o fator inflação que acaba corrigindo o dólar frente ao real historicamente. Então, assim, na visão de muitos, se ficar em 50%, obviamente você vai ter um choque de curto prazo, mas que para os exportadores, principalmente, isso acaba sendo compensado no longo prazo. Vai ser diluído, né? Um outro ponto que eles colocam como muito positivo para o Brasil, positivo no sentido de amenizar o choque, tá? É a questão do nosso maior parceiro comercial ser a China. Então, assim, enquanto você tiver a China, né, praticamente segurando parte das nossas importações, ele importando, ou seja, das nossas exportações, eles não veem um risco significativo, porque o Brasil já é um país, né, muito fechado para o mundo. Então, assim, você não teria um choque, de repente, né, dos acordos com outras economias impactando, de repente, aqui o Brasil, porque a gente já é muito fechado. Então, a visão deles, por isso que, de repente, eu até estava batendo um papo com outro trader, e ele falou, olha, cara, olha o risco país. O risco país, praticamente, é como se nada tivesse acontecendo. O risco país, ele permanece em 146, 150 pontos, ele não capta, praticamente, nada de risco. Se você for olhar, por exemplo, final do ano passado, ele chegou a bater 250. Só que 250, você tinha um cenário fiscal, né, talvez sendo o maior trigger, né, de risco aqui doméstico. Hoje você praticamente não se fala mais de fiscal, você tem ali, né, um papo ou outro sobre a mudança da meta, tudo, mas não é com a mesma intensidade que era, por exemplo, no final do ano passado. Então, nem isso, né, se você for pegar o risco país, né, ele capta. Você pode até me questionar, poxa, Alex, mas risco país, né, perdeu muito a relevância. Eu concordo. Risco país deixou de ser usado como uma precificação, né, uma métrica, né, de precificação muitas vezes do que é pedido de prêmio. O que o mercado gosta de olhar mais hoje como métrica de prêmio? O que está no Boletim Focus e o que abre, por exemplo, do DI. Né? Hoje eles têm uma precificação, eles acreditam, o mercado acredita que a precificação do quanto você abre sobre o Boletim Focus, o quanto o mercado abre, ele precifica muito mais o risco do que propriamente o risco país.
Só que se você for olhar, por exemplo, o FRA de janeiro 27 com abril 27, Fernando, até dia 2 de julho, ele estava trabalhando com prêmio negativo. Então, né, você percebe que mesmo se você estivesse pegando a curva de juros, olhando para tanto um ou outro modelo de risco, e você já tinha as tarifas, tudo bem, você não tinha os 50%, né, mas você já tinha um cenário de tarifas meio que sendo, né, jogado para o mundo todo como uma média de 10% a 15%. Né, talvez os 50% para nós é pesado, mas os amortecedores de choque por 50%, ao olhar do investidor, ele é muito bom. O que é preocupante, né? Preocupante é se você tiver algum tipo, né, vamos dizer assim, de sanções, por você extrapolar, de repente, os alertas que estão sendo dados com acordos que o mundo não aprova. E aí eu cito a Rússia, né? Por você ter a Rússia dentro do BRICS e você ter um presidente que balança muito a bandeira dos BRICS, como é que vai fazer? Né? Você vai abandonar a Rússia nesse BRICS? Sendo que está a OTAN, né, você tem ali os diretores da OTAN, você tem os Estados Unidos pressionando novas sanções, a União Europeia já aprovou o 18º pacote de sanção sobre a Rússia. Então, assim, o que pode, de repente, preocupar um pouco é você, cara, estender a mão para quem nesse momento você não deveria estender a mão. Né? E o que o pessoal comenta é que nesse momento, o melhor a se fazer, de repente, era você abandonar os BRICS e costurar um acordo com outros blocos, com a União Europeia, só que não tem como a gente pensar que isso vai acontecer. Então, acho que assim, o investidor, enquanto ele olha que você tem um déficit em conta corrente, né, que mostra que o câmbio de equilíbrio está por aí, né, você vai ter um câmbio que dificilmente você vai conseguir navegar abaixo desses 5,40, né, a não ser que você tenha o externo, como foi até aqui, ditando a queda do dólar globalmente e que vai acentuar ainda mais. Né, então você obviamente teria, né, um cenário de câmbio mais fraco aqui, de dólar mais fraco, que poderia, de repente, adiar um pouco, né, esse amortecedor em relação ao exportador, ajudar o exportador, só que você tem um banco central também que a qualquer momento pode diminuir, né, o estoque de swap, que é muito pesado e já que o Newton Davi já sinalizou. Né? Então, quando a gente fala de câmbio, a minha visão é que é desse patamar, né, talvez aí estacionado por um período, porque o dólar está muito pesado no mundo todo, mas é desse patamar para cima. Se você for pegar os modelos de precificação, normalmente o institucional ele usa 4 pontos, né, para precificar câmbio: termos de troca, conta corrente, risco país e DXY. Né, eles gostam de modelar o câmbio por esses 4 fatores. Só que esses 4 fatores para modelagem de câmbio, eles ficaram meio defasados nos últimos anos. Por quê? Porque, cara, você teve câmbio oscilando tanto para um câmbio real, né, extremamente desvalorizado, como supervalorizado, como foi aquele momento em que navegou em 4,60 e o modelo dava um câmbio muitas vezes até um pouco mais acima, tinha outros que estavam até mais exagerado, né, um pouco mais para baixo, mas a partir do momento que você tem um banco central diminuindo o swap, é sinal de que você está abaixo do modelo. Porque se você tem um banco central que a sua autoridade monetária está diminuindo o estoque de swap, é porque ele está enxergando que você está abaixo de um modelo que você considera justo. Naquele momento, em 4,60, o Banco Central diminuía swap. Ou seja, aos olhos do Banco Central, você estava abaixo do modelo que, de repente, era interessante para o Banco Central. Não era o 4,20 do Careca, Alex? Não, e nem o R$1 do... Quem foi? O Bruno Serra? Não. Não, foi o CEO do Azequest, eu não lembro o nome dele. R$1, você lembra disso? Então, Nossa, assim... 23. Então, assim, nós já navegamos em momentos em que estava tão diferente e o conta corrente ele nunca zera. Então, a gente tem já uma premissa de que é o seguinte: o conta corrente ele nunca vai zerar, tanto com o câmbio, né, bem valorizado ou mal valorizado. O que a gente vai trabalhar é que muitas vezes ele pode estar com um déficit, sei lá, mais perto de 1 e agora está mais perto de 3% do PIB. Só que, historicamente, você piora as suas transações correntes no momento em que, de repente, você vai bem, porque a sua importação responde muito bem a uma economia muito boa. A nossa importação está porrando. E quando você vai ver o que a gente está importando, cara, é desde medicamento veterinário, tudo em 2 dígitos.
As importações estão rodando tudo em 2 dígitos. Peças, então assim, quanto mais a gente tiver um PIB forte, mais essas importações vão crescer. Então, hoje, se a gente fosse falar em o nosso maior risco hoje interno, eu vou falar para você que é preço de commodities. Porque se a economia continua navegar bem e você tem uma importação que ela vai estar sempre resiliente com essa economia forte, o que pode derrubar os nossos termos de troca é commodity despencar. Então, assim, né, é até uma reflexão, né? Em que cenário essas tarifas poderia, de repente, fazer com que os nossos preços descolassem dos externos e ia ferrar, de repente, né, os nossos termos de troca. Então, assim, esse é um ponto, né, que eu considero para a gente pensar, né, em risco tanto para dólar como para bolsa. Agora, para a bolsa, o que eu acho que também pesou bastante, tá, nesses últimos tempos, inclusive até a Gavekal soltou um relatório, eu não dei tanta importância, mas um pessoal que opera Treasuries lá fora já havia comentado e hoje, né, deu um sinal claro sobre o que eu vou falar. O que acontece? Quando a gente teve a aprovação do One Big Beautiful Bill, do Trump, dentro desse pacote também foi aumentado a recompra, né, as emissões, perdão, de títulos do Tesouro para que ele pudesse voltar para aquele target, né, que o Tesouro tem que estar de estoque, né, de títulos. Então hoje ele tem um cash, parece que de 280 bilhões. Ele precisa emitir mais 450 bilhões de dólares para chegar naquele target, né, de ter um caixa perto de 730, 700 e uns quebrados, mas é 450 bilhões que ele precisa emitir. Muitos institucionais americanos tiveram, né, que participar desse leilão. Tanto é que se você for pegar o leilão de hoje, de 20 anos, cara, na taxa de corte, você teve uma alocação de 85%, é a mais alta do ano. Então você percebe que essa recomposição, eu não sei como é que é lá nos Estados Unidos, tá? Eu sei que aqui o dealer, ele é obrigado a dar oferta. Então, assim, se você é dealer do Tesouro e você vai participar de um leilão, você tem que dar a sua oferta. Se o Tesouro vai buscar lá na taxa, né, a taxa de corte vai pegar a sua oferta ou não, você tem que estar sujeito a isso. Eu não sei se nos Estados Unidos também é assim, mas a alocação foi 85% na taxa de corte, é a mais alta, né, do ano. E se você for pensar, poxa, né, mas nós estamos falando, nós não estávamos falando de o pessoal saindo do risco do fiscal americano, e como assim, né, não estavam saindo do Treasury? Pois é. Então, assim, você percebe que provavelmente o Banco Central está recompondo esses 450 bilhões, e querendo ou não, isso suga um pouco de liquidez dos mercados globais. Inclusive, a Gavekal falou isso no relatório, que o medo que ela tinha era justamente dessa, vamos dizer assim, dessa dragagem de liquidez no mundo todo, porque você tinha um participante que precisava participar desse leilão do Tesouro americano. E o bid to cover, Fernando, foi em 2,80, cara. Também foi o maior do ano, ou seja, já chama um pouco a atenção, né? E as taxas nem foram lá essa maravilha toda, né? Então, assim, eu acho que isso tem puxado um pouco também, vamos dizer assim, esse movimento de saída do gringo, tá? Eu acho que gringo, tá? Por você ter adiado, de repente, o corte de juros, não vai ser no final do ano de 25, vai ser em 26, não é um motivo para ele sair, né, queimando o que ele tem aqui e falar, putz, então, né, não vou mais apostar no Brasil, tá? Eu acho que não. Eu acho que a questão, né, desse One Big Beautiful Bill e o Tesouro ter que recompor caixa pesou um pouco. E eu acho que a visão, né, de que você vai ter um Galipro um pouco mais, até pelas falas, né? Eu acho que ele vai cortar mais cedo do que talvez o mercado pense, mas pelas falas você não enxerga muita possibilidade de corte. Então o O cara ele mercado meio tirou que o corte para esse ano, né, Alex? exato. Até o Citi jogou a toalha. Então, assim, olhando para o externo, eu acho que nosso maior risco é commodities, preço de commodities, tá, Fernando? E a gente tem que torcer, né, para que pelo menos o Brasil, nesse ponto onde todo mundo está falando, olha, não anda com essas pessoas, você não querer, né, abraçar com quem, de repente, o mundo está falando, ó, eu vou sancionar esse cara. E a sanção vai se estender. Então, né, está sendo muito óbvio o que tá o mundo falando, olha, não ande com a Rússia. Então, se em algum momento você for abraçar quem você não deve abraçar nesse momento, periga estender algo de ruim para nós. Então, acho que
para risco é commodities. Agora, para o interno, eu acho que depende muito do Banco Central, tá? Eu acho que enquanto você não vislumbrar aí um corte de juros, e eu acho que a piora foi até mais por conta, tá, do mercado jogando a toalha no corte de juros. Eu acho que queimaram muito a largada. A gente até comentou, não lembro qual foi a live que a gente fez aqui. Quando encerrou o ciclo, a galera aplicou e aplicou pesado. Uhum. E aí, no final de semana seguinte, foi quando o Galípolo jogou o balde de água fria, né? E aí, né? E foi em tudo, né? Até falaram que era o trade da eleição, né? Sim. Começaram a linkar, e para mim não, cara. Para mim foi o mercado queimando a largada, pesado, tá? Querendo. Todo mundo fez a continha que se aplicasse no último corte, no último alta, era sempre positivo, né? E você vinha de dados fracos, né, o Kevin? Você vinha de dados fracos da economia. Então, o cara falou, tá muito fácil esse trade aqui, né? É só aplicar que tá de boa. Esses são os piores trades, né? Quando tá... Alex, fazendo um adendo aqui, que é interessante nesse contexto que você falou, né? Evidentemente, nós temos de troca piora com commodity caindo, né? Sim. Mas o que é mais interessante é que as commodities caíram muito já, no geral, né? E, assim, claro, tem uma recessão global, por A ou B, cai mais. Mas a base atual de commodity representa uma margem de segurança boa nesse sentido, né? Sim. Você pega seu lote, estava $500 na China, agora subiu, sei lá, 3, 4% recentemente. Petróleo está $70, $67, $68, né? Minério fica 90, 100, que é um patamar médio histórico dos últimos 15 anos. A soja está no low, né? A soja está mais baixa do que ano passado, que já era baixo, né? Açúcar nem se fala. Então, no geral as commodities também baixas, né? Assim, se não tiver uma desaceleração global, dá a entender que você está botando mais liquidez no mercado, né? Bancos centrais cortando juros, elas tenderiam a subir, né? Deveria ser bom para a gente nesse sentido. Acho que traz até alguma segurança quando a gente olha sobre essa ótica. Né? Sim. Mas você falou de uma coisa, Alex, que é essa saída do gringo, né? Você acha que o gringo ele já tá olhando para o Brasil especificamente? Porque eu sinto que é muito uma cesta de emergente, sabe? Tipo, os caras estão investindo em cesta de emergente, tanto que você vê que a gente está totalmente acompanhado com os outros emergentes pares, né? A gente subiu junto, aí todo mundo meio que caiu recente e a gente caiu junto, né? Talvez a gente estresse um pouco mais, um pouco menos o movimento por conta dos fatores internos, mas, cara, eu acho que o gringo ele ainda tá assim, olhando pouco para o Brasil de forma isolada, né? Teve aquele relatório da GEFCO que falou do efeito T, né? E eu acho que o gringo ele vai começar a olhar para o Brasil mais talvez ali para um trade de eleição que eu acho que não começou a entrar ainda. Eu acho que por enquanto essa entrada, saída de gringo é um pouco mais cesta emergente, sabe? Sei. Uma coisa que eu escutei e foi bem legal, né, essa discussão que eu inclusive tive, assim, se você for pensar hoje no mundo, quem melhor está posicionado para ter algum apoio de política monetária em relação a qualquer coisa ruim no mundo é o Brasil, porque o Brasil tem gordura para queimar. Se você for pensar, por exemplo, Europa, se der uma cagada, por exemplo, na Europa, cara, você praticamente não tem política monetária para cortar, tá? Estados Unidos, você tem uma economia que praticamente a gente não consegue precificar que se você tiver um efeito de tarifas, qual o grau de desaceleração que o mundo vai ter impactando os Estados Unidos, porque os Estados Unidos é muito resiliente, ele tem a parte tech, então pode ser que, né, você tenha... E tem dinheiro sendo jorrado, né? E tem um empossamento de liquidez, né, da 7% de pandemia, déficit. muito grande. Então, assim, a discussão que eu inclusive tive foi essa, assim, cara, pensando hoje na cesta de emergentes, num eventual contágio pelas tarifas no sentido de desaceleração, o Brasil é o que mais tem gordura para dar estímulo monetário através do corte de juros, né? Porque muitos já cortaram. Então, se você for pegar países aqui da América do Sul, ou mesmo o México está em 8, 8,5%. Também, dado a taxa de juros neutra, ele também não... Claro que isso vai mover, mas você não tem tanta, né, gordura para cortar como o Brasil. E querendo ou não, Kevin, isso também é um amortecedor para você pensar, né, quando você está falando de renda variável. Então, isso também é um ponto que levantaram.
Então você percebe que assim, o que a gente tem escutado, principalmente do alocador não residente, é que ele pretende focar o olhar dele muito mais para esses pontos do que ficar pessimista com aquilo que ele já viu lá atrás, e não teve um desenrolar, ou seja, não teve uma simetria para esse trade de piora, como você está tendo agora para o trade, de repente, de melhora. Então, você teve vários itens adicionados na balança de risco, que basicamente, né, não bateu aqui na moeda, não bateu, né, tudo bem que câmbio, bolsa caiu, mas acho que bolsa, né, também, se você tiver qualquer sinalização, recupera mais rápido até do que qualquer outro ativo, mas se comportou muito bem, dado que foi o incremento de balança de risco, se comportou muito bem. Então, isso também, né, faz com que o gringo tenha, né, esse apego, né, por esses amortecedores, acreditando que, cara, na hora que você pegar, né, você está passando por um momento aí meio turbulento, né, esburacado, por uma rua esburacada e está funcionando os amortecedores, na hora que você pegar um asfalto, a visão dele é que, cara, vai andar bem. Né, os únicos pontos são esses, né, o quanto a gente vai sofrer, né, possivelmente com as tarifas, o quanto a gente vai ter um descolamento, de repente, das commodities nossa do mercado externo, né, isso também chegou a ser levantado, né, em que sentido? Cara, se você não conseguir desovar, né, vou pegar, por exemplo, carne. Pelo que a gente estava escutando, o Brasil ele tem uma capacidade de absorver 70% do que não foi exportado, o Brasil consegue absorver 70%. Né? Muito rápido. Qual o potencial desses 30, de repente, né, derrubar mais os preços a ponto, né, de repente contaminar todos as outras commodities, né? Por exemplo, milho, a gente sabe que tem, por exemplo, proteína, usa muito, né, farelo de milho, usa muito. Então, o quanto disso também pode cair a despeito do que é o preço lá fora? A gente eu não tenho essa resposta e a gente chegou a uma conclusão que ninguém tem essa resposta, vai depender muito da efetividade das tarifas, entendeu? E tem um detalhe, Alex, desculpa te interromper. Isso acontecendo, né? Que em algum grau isso vai acontecer, né? A gente não, se vai ser muito, se vai ser para carne, para o milho, enfim, é difícil mensurar, né? Mas em algum grau isso vai acontecer. Sim. Nem que seja no curto prazo, até a gente passar a exportar para outro lugar, enfim. E isso acontecendo é um impacto deflacionário de curto prazo, né? Por Por isso que mais ele que isso gosta da não. gordura que tem os juros. Então, imagina isso acontecendo, Fernando. Imagina, cara, você está em 15. É a maior em 2 décadas. O cara olha e fala, pô, até onde esse cara vai derrubar esses juros, né? Isso vai bater na bolsa. Teve um call recente do Itaú, você deve ter visto, ou falaram com você, que fez preço nos juros no dia, acho que foi semana passada, que eles estavam revisando o cenário de 2,5 de PIB para 2, né? Por conta de uma atividade mais fraca no segundo Sim. semestre. Isso tirou bastante ímpeto da curva de juros, mesmo com todo esse ruído, né, que a gente está vendo. Que é muita gordura, né, como você falou. Tudo bem, estressou, o câmbio subiu um pouco, tá bom, vai para 16 os juros, não vai cair nunca mais, vai ficar com inflação, assim, é difícil, né, a gente, assim, nunca dá para duvidar de Brasil, né, é um cenário alternativo, mas tem que ter uma quebra grande de expectativas aí para isso acontecer, né. Sim. Boa. Legal. Vocês querem passar para a pergunta? Querem seguir mais algum tema específico aqui desse debate? O que vocês acham? Cara, acho que a gente pode falar de umas teses aí, né? O que vocês estão olhando aí para próximo Boa. semestre? A temporada de balanço chegou, né, cara? A gente pode falar de balanços aí, né? Já Vamos começou efetivamente, né? Cara, eu tô no primeiro trade de balanço aqui, né? É o primeiro? É o primeiro. Assim, é balanço, mas também não era. Mas, assim, tem ter o balanço no meio me deixa ainda mais animado, né? Que foi esse trade de Brava que eu tô operando, deve ter 2 semanas, né? Primeiro eu entrei com o risk reversal, falando para o pessoal que estava um pouco exagerado, né? Papel estava caindo 20 no ano, é a empresa de petróleo que mais cai. Acompanha há muito tempo a 3R, né? Antes de ser Brava, muito tempo mesmo, desde o IPO, que foi em 2020. Foi final de 2020, é. Desde lá eu acompanho. E, assim, eu não conheço um buy side que eu digo com essa coisa, né? Não conheço um. Se alguém ganhou, foi vendido, né? E todo mundo tem trauma com a 3R e com a Brava por N motivos.
Mas esse trauma pode estar gerando uma oportunidade, né? Estrutural? Não sei, eu também tenho medo, né? Que essa empresa é difícil. Mas pode estar abrindo uma janela estrutural. Só que é difícil, imagina, você está numa empresa que roda 3,5 de alavancagem, elas têm não fiquem nervosos, quem está comprado em Brava, também estou, ela tem um histórico de desapontar consistentemente todo mundo que compra essa ação. Não é de hoje que fala a virada está vindo, a virada está vindo há uns 4 anos, desde o IPO praticamente, desde 22, né, que ela fez o topo. Foram 3 ou 4 follow-ons no caminho na 3R, né? A fusão com a Enalta trouxe mais capital, porque senão ia ter outro follow-on também. E a alavancagem está alta. Então, porra, é uma draga de dinheiro, né? Dito isso, ninguém acredita mais. Só que parece que essa operação está rodando bem. Parece, né? Porque é difícil cravar. Todo mundo que tentou nos últimos 3 anos não ganhou dinheiro. Mas parece que está rodando bem. E se isso realmente estiver rodando bem, e o mercado começar a mudar esse sentimento, essa tese tem muito espaço para andar, né? 10% não, 20%, 30%, só simplesmente do equity ganhar mais segurança que não vai ter queima de caixa, né? Até pouco tempo atrás, naquelas tabelas de sensibilidade, os mais céticos falavam que ela queimava a caixa com o petróleo a 70. O DS deu uma entrevista que, aí eu achei exagerado, desculpa, que a 40 eles sobreviveriam. E eu acho que tranquilamente a 60 eles conseguem ter um break-even, se mantiver o que está sendo feito ali, né? Sim. E eles falam que é menos, mas eu estou falando de 60 aqui, que eu já acho bem tranquilo, né? Dado a alavancagem deles. Então, é uma empresa que está com esses ajustes acontecendo. Tem alguns efeitos de curto, médio prazo que representam geração de caixa não operacional que também ajudam nessa alavancagem. E tem esse balanço, né? Chegando que talvez prove que a empresa, mesmo com petróleo baixo, o petróleo foi baixo no segundo trimestre, vai rodar bem. Então é um trade bem legal. Tem uma put vendida nesse risco reverso, local tô 100, comprei à vista, e tô com uma pretensão de levar até o balanço, mesmo o papel mandando aí na frente. É o primeiro trade de balanço. Não sei se vocês já montaram alguma coisa, tem outras coisas que eu tô de olho. E eu prefiro fazer poucos trades de balanço, né? Tem esse de Brava, de repente mais 2, máximo 3, que depender da janela nem dá para abrir. E já estou bem satisfeito se conseguir fazer 1, 2, 3 desses, né? Não sei o que vocês estão olhando aí também. Boa. Antes de pagar um pouco de balanço aqui, acho que só para finalizar, o Eric até fez uma pergunta legal ali. É óbvio que não dá para dizer assim com clareza, né, se vai sim ou não, mas ele perguntou no dia 1/8, né, o momento ali limítrofe da negociação, da potencial negociação das tarifas do Trump com o Brasil. Vocês acham que vai ter um recuo ou a gente vai ter um aumento, né? Vai dobrar a meta ali para 100%? Eu acho, sinceramente, que vai dar uma escaladinha, mas eu não acho que vai fazer tanto preço na bolsa. Eu também, isso de escalar, eu wishful thinking total de quem não, assim, tá, sei lá, cara, não tem base achar que vai desescalar. É porque teve o trade com o Japão. Porra, cara, o que tem a ver? O Japão tinha uma premissa muito clara econômica, né? Que o Trump fala desde há séculos, né? Desde antes de ser presidente agora de novo. Nossa, não tem nenhuma premissa econômica. Ele nunca deu a entender que tinha uma premissa econômica. Ele nunca, assim, tá, falou também tinha, mas sabe que não tem. Eu acho que não resolve e pode escalar, mas assim como o Kevin falou, não é porque vai subir a tarifa que vai dar um sell-off aqui. Pode até dar um susto, né? Mas sim, eu acho que não é isso que vai responder. Se o Lula retaliar, qualquer retaliaçãozinha besta, sei lá, dá um exemplo de retaliação besta. O que pode acontecer, que é o que você falou, patentes, tipo, né? vir uma recíproca, de tipo, ele botou 50, eu vou botar 50 e o Trump sobe para 100. Não, aí fodeu. Se o Lula botar 50 aqui vai dar sell-off. Qualquer Você coisa acha? com certeza, sem dúvida alguma, mesmo acabou o corte de juros. A inflação aqui vai despirocar. Eu concordo. Se o Lula fizer qualquer coisinha mínima, isso é extremo. Se ele fizer isso aqui pode dar um circuito. Eu acho quase inviável ele fazer. Mas se ele der uma retaliação mínima, eu acho que já é ruim, porque a gente sabe como o Trump funciona, né? Ele vai bater de volta. Ele vai 100 vezes maior. Nem sei o que esse cara pode fazer. Mas eu acho muito improvável que ele te retalhe de qualquer forma. O que eu tenho escutado é que o melhor, se você quer retaliar, o melhor dos cenários você é usar aquelas retaliações cruzadas, né? Tipo, você pegar, não usar da alíquota, e você pega algo, né, que de repente não impactaria os Estados Unidos e fala, cara, ó, né, ó,
tô taxando aqui, ó, né? Algo do tipo, sabe? Você fazer uma retaliação cruzada. Achando importação de carne, que não tem. Tipo isso. Ou, assim, eles falaram em quebra de algumas patentes de medicamento, né? Não sei também se vinga. Agora, o Haddad já descartou, né? Porque eles tinham falado quebra de patentes e taxar, né, as Big Techs, né? O Haddad já descartou a possibilidade das Big Techs, né? Então, acho que assim, você usar tarifas recíprocas, cara, eu acho muito perigoso, porque é o que o Fernando falou, né? Se com a China, que é a China, a segunda maior economia do mundo, né? O cara não pensava duas vezes, né? Então, eu acho que a gente tem que torcer para que, no atual cenário, fique no 50% e depois lá para frente, né? Tenta continuar discutindo, mas com esse, né, patamar de 50%. O que não pode é você provocar, né? Como falou o Chain, o que não pode é você provocar para levar para 100. Né, aí, pô, você está jogando fora, né, uma calmaria que você Eu está acho tendo que, agora em eu 50. acho, eu acho que o mercado ele acredita muito pouco que isso vai se manter, entendeu? Eu acho que, assim, eu não sei se dá um sell-off muito forte, cara, porque eu acho que o mercado ele vai ficar naquela expectativa de, cara, eles estão fazendo isso, mas vai chegar em um deal, né? Tipo, o que pode rolar, eu acho, é tipo, a partir de 1º de agosto, você meio que bota um reloginho, né? E aí todo dia, cada dia que passa que você não tem um acordo, aí eu acho que o mercado vai estressando um pouquinho, entendeu? Então eu acho que a partir dali, se você não conseguir chegar em um acordo, vai rolando um estressezinho aos poucos ali no mercado, mas sei lá, eu não acho que vai dar um sell-off muito forte, a não ser que escale para algo além dessas tarifas, não. Na dúvida, só vai na Embraer. Porque essa não É, tem como sustentar. Eu acho exato, que o na mercado vai teoria é ficar isso. tranquilo, cara. Mas tem empresas que não tem base, né, cara? É isso. Tem umas que não tem base. Agora, né, só pegando um gancho, né, das tarifas, mas de repente me perguntaram outro dia sobre sanções, tudo. O que eu li é que o judiciário americano parece que já não está muito a favor do Trump escalar muito além do que já foi as sanções ali sobre os vistos, né? Então, como é que chama aquela lei esqueci o nome. Magnitsky. O judiciário americano já parece que já orientou o Trump a não usar, porque você teria, né, uma brecha jurídica que poderia ser derrubada, entendeu? Então, o Trump meio que parece que nesse ponto das sanções, ele ficaria limitado mesmo à questão dos vistos, né? Boa. Boa, perfeito. Cara, aqui acho que de movimento ontem foi Tesla, que eu comprei um pouquinho, olhando o balanço aí, mas assim, não. Assim, tinha um pouco de um call de terra arrasada ali, né, do seu site com relação ao balanço da Tesla, mas ainda assim eles deixaram um pouco a desejar, né, em termos de imagem, então assim, o papel tá no after aí caindo um pouco também, acho que amanhã eu devo zerar na abertura, e comprei um pouco de Klabin também. Klabin já é acho que é uma tese mais até estrutural do que Tesla, né, que foi um trade aí mais para balanço. Pô, Né, baratinho Tesla, pô. Brincadeira. É o quê? Baratinho. A Klabin a gente vê, assim, foram 3 anos, né? Os últimos 3 anos aí da Klabin a gente viu que foram 3 anos pesados de investimento, né? Então, a partir de agora, né, para 25 em diante, a gente já tem uma nova fase, né, que é um menor capex, né? Então, o menor dispêndio de caixa ali para investir em crescimento, né? Mais aquele capex para manutenção, de fato. Né? A gente tem o início do processo já acontecendo nesse primeiro tri, né, de alavancagem financeira, né, da Klabin, e ao mesmo tempo uma colheita operacional, né, com as novas plantas aí em ramp-up. Né. Então a gente já vê esse movimento acontecendo, a dívida líquida reduziu no primeiro tri de 25, deve seguir reduzindo no segundo tri de 25 agora. Né, eles já anteciparam ali um pagamento de quase 1 bi, né, de um empréstimo que ia vencer agora em 2028, então já é um movimento aí que reforça, né, essa disciplina da Klabin, né, em ter menos dívida, né, menos carrego de juros ali dentro do passivo, né, e mais valor pro acionista, né, e assim, é uma tese que você não precisa estipular um crescimento tão grande aí, né, para os próximos 2, 3 anos para ela andar, né, você tem talvez um EV/EBITDA aí forward, né, olhando para frente, né, próximo das linhas históricas, né, bem abaixo da média, o preço de celulose, precificando low de ciclo aí,
Só que assim, a Klabin, por mais que você tenha essa exposição, ela também é um pouco diversificada, né? Porque você tem a parte de papéis, além da celulose, você tem embalagem, você tem até madeira ali, que eles também têm um pouco desse business, então você tem essa diversificação ali dentro do resultado também jogando um pouco a favor, né? Ou até servindo como próprio um hedge, né? De proteção contra uma potencial deterioração no macro aí como um todo. Né? Então, na minha visão, acho que se abrir uma janela boa aí, cara. Acho que tem uma simetria legal, né? Mesmo com um ciclo anti-estressado, mas é uma empresa que está reduzindo a curva de alavancagem, né? Tá trazendo mais resultado operacional para o balanço, né? E vai conseguir desalavancar de forma orgânica aí nos próximos trimestres, né? E aí é quando o mercado vai começar a refazer conta, né? Ver a questão do payout também, porque o dividendo tende a aumentar mais, né? Porque se vocês não sabem, a Klabin ela paga a diferença, né? Do EBITDA, né? Menos o capex ali. Então a gente tem esse cenário bem interessante, porque, de novo, o capex vai ser bem menor a partir de agora, e ao mesmo tempo a gente tem um EBITDA, né, crescendo aí nos próximos meses. Então, acho que pode ser um papel que, tudo bem, está sem um trigger aqui de curto prazo, mas você tem uma simetria legal. Né? Um trigger que talvez. Quer falar aí, Fernando? Não, eu ia complementar sobre Klabin, terminei, pode terminar. Não, só para fechar. Claro, Acho que de trigger aqui poderia ser, não sei, né? Talvez a atividade econômica melhorando mais, a gente teve dados econômicos aí no segundo semestre mais satisfatórios, né? Poderia talvez trazer esse ímpeto para o papel, né? Ou até prêmios mais altos ali na celulose, mas eu acho que mesmo descartando, né, todas essas opcionalidades aqui de macro, né, top-down, eu acho que esse status quo hoje da Klabin já traz uma simetria legal aí para carregar. Comprei um pouquinho e vou seguir aumentando aí. Até pelo menos uns 6, 7% da carteira. Mais ou menos. É uma das maiores posições da Guepardo, né? Eles sempre aumentam ela, cara. Dá muita janela, Klabin, né? Sim. Eles quase sempre aumentam nessas vezes que. Assim, o mercado. É que até teve analista do BTG que falou isso tem uns meses. Foi bem legal, né? Que é um saco cobrir papel celulose, ele falando, né? Termos dele. Porque sempre que o mercado tá bem, os papéis caem. Né? Eu entendo que é isso. E é basicamente isso, né? Espera em momento, né? Tem rotação, celulose caiu. Eu comprei Klabin hoje, cara, mas não, assim, foi porque eu zerei Suzano, né? Eu acho que a celulose é para cima, as duas, deve andar parecido. Só que a diferença é que se por acaso a tarifa for para 100%, por mais que na prática eu sei que a Suzano não é tão afetada assim, eu acho que o mercado bate um pouco nela, né? E a Klabin, em tese, ela não tem nada a ver com isso, fica tranquila, não muda nada, né? A Suzano poderia entrar, desde até um par, né, long e short contra a Suzano, então só por isso eu acabei trocando. A cotação em si pode afetar, né? Mas a gente vê, assim, nos calls recentes da Suzano, eles estão passando bem, assim, essas tarifas. Não é nada, cara. Não vai, assim, o efeito prático é muito baixo, mas a gente sabe como o mercado é, né? Às vezes sai, cai um pouco, é largado. Enfim. Perfeito. E tirando o Klabin aqui, acho que todo mundo já conhece, né, o resto das posições, né? Tanto o BIF quanto o Auren que eu tenho aqui. A Auren acho que tem novidade, né? Na Minerva a gente já contou, acho que se quiser eu posso atualizar um pouco mais, mas a gente já tá bem, assim, já contou bastante história boa aqui dela, que pode acontecer. Deixa eu perguntar de Minerva, aproveitando, você entrou nela. Manda aí. Ela é afetada pelas tarifas, né? Teve até aquele fato relevante, né? Que eles mandaram no dia ali, basicamente, né? Dizendo que, enfim, é residual, etc. Você acha que de alguma forma isso pode. Partindo do princípio que a tarifa entre, né? 50%, e ela vale por 6 meses, um ano inteiro. Isso muda alguma coisa para a Minerva, que para ela é tudo muito sensível, né? Dado que ela está nesse período de alavancagem, né? Etc. Assim, você pode ter um impacto leve na margem ali, né? Na margem EBITDA, mas assim, Fernando, um dos pontos positivos que jogam a favor dela é justamente essa capacidade de você conseguir arbitrar em outras geografias, porque você tem, beleza, você pega o mercado brasileiro ali, né? Nos últimos 12 meses, quando você conta em termos de receita, dá mais ou menos ali 16%, né? E 30% desse valor exportado para a US vem das plantas do Brasil. Só que, paralelamente a isso, você consegue ali na Minerva executar essa venda via outros mercados. Então você pega uma Argentina, você pega joga para a planta Paraguai, do Uruguai. Sim, e no Paraguai e no Uruguai a gente vê preços maiores, né? Então, preços menores, assim, da compra. Trump vai pegar vocês, né? Tô brincando. Então, assim, ela consegue arbitrar, né? Até via Austrália também ela consegue fazer isso. É óbvio que o Brasil é um mercado muito melhor, né? A gente tem a carne mais barata aqui, então, obviamente, é o mais eficiente, mas não necessariamente, né, você vai perder ali essa demanda na Minerva que
tem essa capacidade de arbitrar esses preços, né? Óbvio, pode ter um impacto, né, ali na receita, eles até colocaram no comunicado, né, pode impactar até 5% da receita. Então, assim, acho que é algo que dói, mas eles conseguem compensar, né, com outras plantas de outros países, né. Então, acho que é mínimo. Acho que o ponto mesmo ali, Fernando, é o mercado ver para crer ainda, né, essa questão das alavancagens, né, que ainda está muito subjúdice. Então, acho que a principal dúvida é essa ainda. Acho que Boa. ela é muito, por mais que o setor em si seja bem cíclico, né, ela consegue tirar um pouco desse efeito por essa capacidade de conseguir arbitrar preço, né. Ela compra um gado mais barato em outro país, vende mais caro nos Estados Unidos, como por exemplo agora, né, ela conseguiu no começo do ano colocar bastante estoque lá nos Estados Unidos, né, então, e o preço lá subiu mais de 5%. Então ela tá vendendo esse gado agora lá, essa carne processada, e isso vai ser computado a partir de agora, né, porque ela não vendeu no primeiro tri, e vai começar a vender todo esse estoque no segundo tri, no terceiro tri em diante, né, e já com praticamente todas as plantas operando full. Então, pode ser talvez o início aí de uma maior confiança do mercado com relação a ela, né? Mas tá muito no ver para crer ainda, né? Ela conseguir desalavancar isso de forma orgânica, né? O balanço. Falaram que a carne nos Estados Unidos já tá acontecendo a mesma coisa com o ovo lá agora. Exato. Exatamente. Mr. Trump não gosta, né? Quando começa a bater na inflação. Ele fica nervoso, cara. Ele falou que a culpa do ovo cara era do Biden, né? Quando envolve livre mercado, meu irmão, a culpa é até do Kevin se bobear, se a carne subir. Se a carne subir, a culpa é do Lula. Ele não gosta. Isso é um fator que pesa contra ele botar 100%, né? Talvez. Sim, com certeza. E ainda mais que lá tem não gosta. Assim, a demanda lá a demanda existe, né? Crescente e a oferta está restrita, né? Não sabia que tinha subido assim, não, Alex. Isso é algo que incomoda ele. Você ia falar aí, Kevin? Eu li ontem essa reportagem, algo do tipo. Boa, isso é interessante. Eu só tô feliz aí que 2 amigos meus, o Morgan Stanley e o Augusto Crapa, entraram para minha tese de Light. Então, olha, vocês já me deixaram feliz aí no dia. Mas tem teve, né? novidade? Cara, não tem novidade, mas teve esse relatório hoje do Morgan, né? Que ele soltou que o Morgan ele tem dessas, né? Ou é 1000% de upside ou é 50% de queda, né? Para tudo que ele solta. Fica difícil de errar desse jeito. Essa sensibilidade é muito louca, né, cara? Se der tudo errado, vai para 2. Você quebra. Não, eles deram certo, 3. tá rico. Eles deram 3 casos, 3 base cases, né? A empresa vale R$18, 200% de alta. Outro, a empresa vale R$6,50, o preço de tela. E o outro, a empresa vale R$2. Cai tudo. Cai 60%. Muito bom cenarista, né? Super binário. Tenho certeza que eles vão acertar. Mas, enfim, eles deram esse case e, cara, assim, mas o relatório em si, né, apesar de ter esses 3 cenários aí, eles focam bastante na tese de ir mais para esse bull case, né, eles acham que esse bull case ele é mais possível que os outros, porque, enfim, tudo aquilo que a gente já trouxe aqui em relação à tese, né, a empresa está mostrando uma melhora, a gente vai ver essa melhora operacional acontecendo na empresa muito provavelmente. Tem a questão da concessão dela sendo aprovada agora, dependendo de como for essa aprovação, dos gatilhos que você vai ter em relação à energia que é roubada lá no Rio de Janeiro. Tudo isso pode fazer com que a empresa dê um resultado mais forte para frente, né? E o Morgan Stanley aponta também a maior probabilidade de você ter uma concessão mais favorável para a Light saindo esse ano. Tem a questão do STF, que vai ser votada agora dia 13 de agosto, que também no melhor case, né, no melhor cenário possível, são 2 bilhões a mais, né, de lucro para a Light, que obviamente não tem efeito caixa, né, não é 2 bi que vai entrar no caixa da empresa, mas é ao longo do tempo ali com compensação de impostos e crédito, né, então... Vai ter feito caixa, mas no tempo, é isso, né? Exato. E aí você tem também a questão da estrutura de capital, né, que vai ficar muito melhor após a saída da concessão, porque você vai ter aquela questão do grande parte das debêntures viram ações, então essa dívida meio que deixa de existir, né? Óbvio que você tem uma diluição gigante na ação, mas isso já está, de certa forma, no preço hoje.
e tem um aumento de capital, né, que pelo menos 1 bi ali já está ancorado pelo Tanuri. Então, enfim, eles colocam todos esses temas e falam, cara, ó, dado todos esses gatilhos acontecendo, etc., aquele cenário que a gente já ressaltou, na cabeça deles o papel poderia valer R$18. E é interessante que, assim, é um case de utility, né? Então, todos esses cases que a galera faz é muito com base em múltiplo. E se você pegar utilities em geral, é muito difícil elas operarem muito longe do múltiplo justo. Então, tem uma convicção alta aqui que esses gatilhos acontecendo para a Light, ela vai precificar isso muito rápido. Né? Por isso que eu gosto bastante do case, e eu acho que, enfim, continuo achando que é um dos melhores cases aí para esse segundo semestre, dado esses gatilhos aí que estão para acontecer. Mais recente, o que a gente vai ter aí de evento é 13 de agosto a decisão na STF, e no dia seguinte já é o resultado da empresa também. Então tem esses dois gatilhos de curto prazo aí para a empresa que podem fazer bastante preço, tá? Cara, o bom do Crap entrar é que ele faz conta de tudo, né? Dá uma segurança grande, né? Eu ainda não falei, mas eu quero falar com ele. Se o Crap entrou, tem mais de segurança aqui, tô mais tranquilo. Eu quero falar com ele as contas que ele fez. Pois é. Não a é responsabilidade 18-2, né? nas costas dele, né? Cara, e fora isso, eu tô olhando aí para a balança, eu tô olhando também. Acho que o grupo Simpar como um todo, né? Eu acompanho todas as empresas ali do grupo. Tá um sell-off bizarro nessas empresas, né? Simpar, Movida, Vamos, JSL tá? também? JSL eu tô acompanhando menos. Acho que é que eu menos tô acompanhando do grupo. Eu não vi se ela tá caindo bem mais. Também. Caiu bem? Ela nem subiu Mas ainda esse ano, na verdade. Cara, Vamos, Simpar e Movida estão voltando para as mínimas, né? Tá bizarro. E a Automob, que é a que eu gostava mais, tá se segurando, né? Tá um pouco mais forte. Eu ainda quero esperar o resultado do segundo tri, porque eu acho que, em geral, não vão ser resultados bons, mas eu gosto do grupo como um todo ali, eu acho que tem potencial em cenário de queda de juros, para mim vai ser a grande porrada desse ciclo de queda de juros. São esses cases aí. Eu gosto muito dos cases como um todo, né? Da Simpar, Movida, Vamos, a Automob. Hoje eu acho a Automob muito mais assimétrica que todas as outras. Mas eu gosto desse case para uma queda de juros, então eu vou acompanhar de perto os balanços. E uma também que eu estou olhando aí, que eu acho que pode dar trade para balanço, é C&A, que apesar de o mercado já ter botado grande parte de um balanço bom no preço, ela sempre surpreende. Não acho que vai ser diferente. Acho que ela vai surpreender positivamente de novo. E, para mim, é a empresa do setor que mais está bem preparada para pegar um cenário de melhora Brasil. Então, vai ser aquele negócio de Brasil. Se Brasil começar de fato a melhorar, é a empresa que vai performar melhor. Vai dar porrada na Renner, vai dar porrada em todas as outras. Sim. E aí vai começar a sair do preço justo para começar a ficar cara. Né? Então, eu gosto bastante desse case, apesar dos preços ainda. Uma de Simpar, Vamos tinha conversado antes, né? Aquela ideia de Vamos que eu penso em comprar depois do balanço, né? A gente falou do mesa redonda. Não sei se vale a pena repetir aqui o racional para não ficar repetitivo. Mas qualquer coisa me pergunta que eu explico. Mas Movida também, né, cara? A Movida caiu pra caramba desde que entrou aquela questão do IPI, perdeu um momento, né? Sim. E deveria ser um bom balanço, né? O que tudo indica, a sinalização da empresa, de desalavancagem para esse ano. É uma que, de repente, tá abrindo uma janela também. Assim, esses trades, eles são... Também. Só ia comentar esse negócio da Movida, que um negócio legal de pensar da Movida é que ela perdeu todo o momento depois do negócio do IPI verde, né, que é o que você está comentando, muito mais do que a Localiza, porque o impacto dela é muito maior, dado que o market cap é menor. Mas é um negócio que tem efeito assim agora, né, e no longo prazo isso se dilui. Né? Então a empresa ela compra carro zero e vende seminovo. Então faz um impacto agora no estoque dela de carros que ela tem a vender, de seminovos, mas ao longo do tempo isso vai ter impacto zero no balanço dela. Então a empresa não vai ter uma piora eterna por conta disso. Entendeu? É aquele tipo de coisa momentânea que faz muito preço, mas que se você joga para longo prazo tem efeito micro. Boa. Concordo. Bom, mais algum comentário aí, pessoal? Ou podemos fechar? Então, vamos fechar, pessoal. Muito obrigado pela audiência. Lembrando que quem está assistindo de fora do TC no YouTube, a gente está
quase que 24 horas, né? No TC, na sala do Master. Assinem, abram conta na corretora, baixem o TC se vocês não tiverem, que a gente está disponível para tirar dúvida e conversar. Muito obrigado, gente. E só lembrar, Fernando, pessoal, agora vocês conseguem ver em real time a carteira dos contribuidores, então, né, assinem lá o Trader Pass, plano anual R$ 59,90, também dá direito a você visualizar tudo que os contribuidores estão fazendo, beleza? Boa. É isso, Valeu, Um pessoal. abraço, gente. Até a próxima. Obrigado. Valeu. Até mais. Valeu.